A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão de Walter Braga Neto, que foi vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. Bruno Piano, mais uma vez aqui com a gente nos estúdios. A decisão da primeira turma foi unânime. Como é que foi essa decisão, Bruno? Unânime, resultado de 5-0, viu, Tiago? Ou seja, os ministros ali, essa é uma importante turma conduzida pelo ministro Zanin, que inclusive vai julgar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Walter Braga Neto, Anderson Torres e outros nomes que estão no núcleo 1. É um núcleo muito importante, de acordo com esse relatório e com esse indiciamento e com a denúncia da PGR, são nomes que estavam envolvidos diretamente naquele planejamento de um golpe de Estado sobre os atos do 8 de janeiro. Então, houve esse julgamento para ver se iriam atender os advogados de Walter Braga Neto, se ele seria solto ou não. Ou seja, ele não será solto, o julgamento virtual. Esse julgamento é quando não existe um discurso. Esse voto é inserido em um sistema do Supremo Tribunal Federal e foi de 5-0 este resultado. Então ele vai aguardar os próximos passos, vai aguardar inclusive esse julgamento que vai iniciar no dia 25 com 2 sessões. Uma 9h30 da manhã, outra 2h30 da tarde e no outro dia 26, às 9h30 da manhã. Se essa denúncia for aceita, essa acusação, uma ação penal será iniciada, aberta. Na verdade, qual é importante lembrar sobre a ação de Walter Braga Neto? O que coloca ele na cena dessa investigação é justamente a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que revelou que recebeu em uma sacola de vinho uma importante espécie em dinheiro lá na região do Alvorada, residência oficial. Ele tem também revelações que o dinheiro vinha da turma do agro. Então, toda essa história coloca o ex-candidato na chapa de Bolsonaro a vice-presidente. Ele estava com a sua família em Alagoas. Quando chegou no Rio de Janeiro, acabou sendo alvo de uma operação da Polícia Federal e ainda não foi liberado. A primeira turma é presidida pelo Zanin, né? Pelo Zanin, que tem o ministro Flávio Dino, que tem o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, inclusive, liberou essa pauta para o julgamento, ficou na responsabilidade do ministro Zanin, que inclusive os advogados também solicitaram que o ministro Zanin e o ministro Flávio Dino, ambos não julgassem esse caso. O ministro Luiz Roberto Barroso rejeitou todas as solicitações, Thiago. E também houve uma tentativa de tirar essa análise da primeira turma, né? Além disso, de aumentar o tempo para se defender e também para 80 dias. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República é que quando os denunciados atuaram nesse plano de golpe de Estado, como diz essa denúncia, eles ainda ocupavam este cargo, estavam no governo, ou seja, eles vão responder então no Supremo Tribunal Federal e não numa vara comum. Perfeito. Todas as informações com o Bruno Piano. Vou chamar aqui na nossa tela, claro, o Cristiano Vilela para falar sobre essa decisão hoje da primeira turma. Ô Vilela, uma decisão que já era esperada, uma decisão normal, e o que isso interfere? Ele continuar preso ou se eventualmente fosse solto? Pois é, Tiago, é uma decisão que já era esperada, tudo já vinha sendo encaminhado justamente nessa linha. Eu vejo que no caso do general Braga Neto, talvez não se justifique a manutenção da prisão. Eu não vejo a possibilidade que ele tenha de alguma forma, gerar algum tipo de prejuízo à sociedade ou prejuízo às investigações, ao andamento do processo. Então, quando uma situação dessa, onde não há esses requisitos, não há essa motivação que justifique a manutenção da prisão, eu vou na linha de que ela deveria ser dada a soltura, dado a liberdade a esse investigado, e aí sim, ao final do processo, havendo a condenação, naturalmente não só ele, como os demais que eventualmente venham a ser condenados, aí sim poderão ser presos. E Dora, a questão política envolvendo a manutenção dessa prisão, porque há, obviamente, algum tipo de consequência em relação a isso, que mexe com o núcleo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, a gente olha assim, em princípio, parece a situação do Braga Neto mais grave que a do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está preso e, enfim, já tem muitas coisas. Ele é acusado de estar preso para não interferir, porque foi acusado de estar
interferindo nas investigações, e isso não aconteceu com o ex-presidente. Agora, tem uma questão, porque o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, era o vice-presidente, candidato a vice na chapa do Bolsonaro, então vai ser muito difícil para a defesa desvincular as ações de um e de outro, né? Então, aí, por isso que me parece que, embora pareça mais grave a situação dele, a gravidade da situação dele pode resvalar e, sim, dificultar a situação do ex-presidente.